Estou aqui para trazer um exercício para o grupo de pós-parto do Erasmus+, a Mother Care, e participando desse projeto com um pouquinho de yoga e um pouquinho de pilates. Então, o que você vai precisar? Apenas uma cadeira, pode sentar no chão também, não tem problema nenhum. E esse exercício também pode ser feito deitado, tá? Você vai ver o que se adequa mais, fica mais fácil para você fazer esse exercício. Então, nós vamos aterrar os pés, colocar os pés no chão, deixar a coluna ereta, topo da cabeça para cima, colocando as mãos na região abdominal. Só que na região abdominal acima, alta. Então, eu vou pegar a linha do meu peito, dos seios, colocando as mãos em cima das costelas, o dedo do meio se tocando, e cada vez que eu inspirar, os dedos do meio vão se afastar. Toda vez que eu exalar, os dedos se tocam. Então, eu puxo o ar, cresço, junto as minhas omoplatas lá atrás. Posso até jogar os cotovelos lá para trás. Exalo, relaxo os ombros, volta a tocar os dedos do meio aqui na frente. Então, vamos fazer mais uma. Inspira. Exala. Inspira, exala. Muito bem. Agora a gente vai fazer um exercício que se chama Uddiyana Bandha, tá? No yoga ele quer dizer contração do abdômen. Por quê? O que acontece durante a gestação? Durante a gestação, a gente ganha espaço dentro da cavidade do abdômen, dentro do útero, que vai expandir. Quando você vai expandindo, o reto abdominal vai fazendo isso. Ele é assim e faz isso. Afasta-se. E muitas vezes, no pós-parto, o reto abdominal ele volta, mas não cruza de novo. Não entrelaça essas linhas. Por isso que a gente fica com aquela barriguinha aqui embaixo, tá? Ou o abdômen flácido. Então, esse exercício vai fazer com que junte o reto abdominal, traga todas as suas vísceras, tudo que tem aqui nessa região abdominal para o lugar, fazendo com que o assoalho pélvico também suba. Então, evitando aí a frouxidão da bexiga, certo? E reduzindo as dores lombares. Então, é um exercício maravilhoso. Vou ensinar primeiro da forma mais simples, tá? Que é colocando as mãos aqui, como você estava fazendo a respiração, puxando o ar pelo nariz e soltando pela boca, fazendo... Então, inspira, solta pela boca. A próxima vez que a gente exalar pela boca, a gente vai tirar totalmente o ar dos pulmões e vai fazer uma apneia, vai ficar sem respirar, sem ar nos pulmões. Vamos lá? Inspira, exala. Apneia. Quando tiver que respirar, respira novamente. Inspira. Exala. Apneia. Muito bem. Agora a gente vai sugar o abdômen, vai puxar a barriga para dentro, certo? Então, durante a apneia, sem ar nos pulmões,
a gente puxa a barriga para dentro. Vou fazer de frente, depois vou fazer de lado. Então, vamos lá? Inspira pelo nariz. Exala pela boca. Apneia, suga. Tive que respirar, soltei. Se tiver que respirar antes, respira antes. Se puder segurar mais, segura mais. Vai depender da tua capacidade. Vou fazer de ladinho. Vamos lá? Mãos aqui. Vou puxar o ar pelo nariz. Soltar pela boca. Apneia, sucção. Tive que respirar, volta normal. Outra maneira que tem de fazer é você sentar aqui um pouquinho mais para frente na cadeira. Caso você esteja no chão, você pode cruzar as pernas e colocar as mãos em cima dos joelhos, fazendo com que o corpo fique que nem um arco. Certo? E aí você vai sentir melhor essa sucção. Vamos tentar assim agora? Então vamos lá. Puxa o ar pelo nariz. Solta pela boca. Apneia, sucção. Muito bem. Vou fazer de ladinho. Inspira pelo nariz. Solta pela boca. Sucção. E respira novamente. Muito bem. Tem uma outra forma de fazer. Só que daí a gente vai precisar de uma borrachinha. Pode ser uma borrachinha dessas. Certo? Ou uma dessas. Pequenininhas. Porque quando você faz força com a borrachinha, automaticamente fica mais fácil de sugar o abdômen. Então, eu vou fazer uma vez com esta e uma vez com essa para você ver. Então, coloquei aqui nas minhas mãos, puxo o ar, solto pela boca e abro a borrachinha, puxando o abdômen para dentro. Tenho que respirar, respira normal, mais uma vez, segurando agora esta borrachinha, inspira, solta o ar, sucção do abdômen, abre o elástico. Muito bem. E existe ainda uma outra maneira de fazer, que é como se você estivesse empurrando a parede, certo? Você vai fazer esse movimento aqui. Quando estiver em sucção. Então, eu inspiro pelo nariz, exalo pela boca, faço a sucção, empurro a parede. Tive que respirar. Respira. Vou fazer de lado. Ó, inspira. Exala. Sucção.
Empurra a parede. Sempre contraindo a região abdominal, puxando as costelas para cima e abrindo, tá? O movimento que você vai fazer dessa sucção abdominal, dessa contração abdominal, é puxar a barriga para dentro, para cima e para trás. Então, é esse movimento. Para cima, para dentro, para trás. Quando a gente faz esse movimento, a gente puxa todo o assoalho pélvico para cima. Quando a gente faz esse movimento para dentro e para trás, a gente está colocando todos os órgãos internos no seu lugar e fazendo uma ginástica para o reto abdominal, que é o que vai trazer a sua barriga para dentro, tá? Teoricamente, trazer a sua barriga para dentro. Essa musculatura tem que ser fortalecida, tanto do abdômen quanto do assoalho pélvico, que são duas musculaturas muito exigidas, principalmente no parto normal, natural, né? Onde tu não vais ter nenhuma cicatriz, nenhuma abertura, nenhuma cirurgia. Quando as mulheres fazem a cirurgia da cesariana, o reto abdominal muitas vezes é cortado, tá? Então, o que acontece? Também precisa desse exercício para juntar o reto abdominal, tá bem? Mas a parte pélvica já não está tão comprometida. No parto natural, a parte pélvica já está mais comprometida. Então, este exercício serve para os dois tipos de parto, certo? Quantas vezes? Quantas vezes eu devo fazer? Eu recomendo sempre fazer 6 vezes, no mínimo, tá? Todos os dias. O que você pode fazer é à noite, antes de dormir, ou de manhã, antes de levantar da cama. O que é importante? Não estar com alimento, a barriga cheia, tá? Então, por exemplo, almocei e vou fazer o exercício. Não. De preferência com o estômago vazio, ou quase vazio, tá? De preferência sem sem estar com a bexiga cheia, quer dizer, vamos urinar primeiro, tá? Fazer o xixi. E, se possível, sem estar com o intestino cheio também é muito bom. Você vai ver como é mais fácil quando a gente está com o intestino vazio e já fez xixi e cocô. Aí fica mais fácil de fazer a sucção, tá? 6 vezes por dia tá ótimo. Se puder aumentar para 10, 12, 15, até 20 vezes. 20 respirações. Respirações, exalações, retenções, pulmões vazios e sucções, certo? Essa é a sequência do exercício. Espero que tenham gostado e que tenham bons resultados. E parabéns pelo projeto. Muita gratidão, muito obrigada. Namastê!